Olá, graça e paz. Esse é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos e eu espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar do apóstolo Valdomiro Santiago. O homem aí tá precisando de um din-din e sabe que quando ele precisa de din-din, ele não pede para Deus, ele pede para os fiéis da sua instituição religiosa. Então, antes de qualquer coisa, você que chegou a esse vídeo, está assistindo esse vídeo, não é inscrito nesse canal, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, ativasse as notificações, desse o seu like e depois comentasse o que você acha dessa situação toda, o que você acha de Valdomiro Santiago, se realmente ele é um profeta que Deus fala através da boca dele, igual nós vamos ver, escutar agora ele falando no vídeo. Antes, vamos lá para a coluna do Ricardo Feltrin no UOL. Eu estava vendo lá no UOL, tá aqui, ó. Hoje é 4 de abril de 2022, na coluna do Ricardo Feltrin do UOL. Valdomiro pede dinheiro a fiéis para pagar funcionários. Então é o seguinte, ele está sendo ameaçado de greve de funcionários da TV Mundial. O pastor Valdomiro, pastor auto-intitulado apóstolo, né? 58 anos, voltou a pedir dinheiro a fiéis para enfrentar dificuldades financeiras da igreja que comanda a mundial. Um detalhe, todos esses que se dizem pastores, principalmente os grandes, né? Pastores, bispos, apóstolos, quando um membro, um fiel da instituição está passando uma dificuldade financeira, o que ele fala? Pede para Deus, faz uma campanha, faz uma corrente. Mas quando eles se encontram em dificuldade, que eu não acredito nessa dificuldade deles, daí eles pedem dinheiro para as pessoas. Quando os membros precisam de dinheiro, fala, você tem que fazer uma campanha, você tem que fazer uma corrente, você tem que vir na igreja. E quando eles pedem, estão com dificuldade financeira, em vez deles pedir para Deus, não. Eles pedem para os fiéis. Então, tá aí, o Ricardo Feltrin está denunciando isso daí, está falando isso daí. Ele está falando que na pregação ontem ele pediu ajuda tal, por causa que os funcionários estão ameaçando uma greve. Então, eu tô com um vídeo aqui que eu queria muito que vocês prestassem atenção e escutassem, e eu vou reagir. Olha só, Valdomirão aqui, olha só. Eu vou apresentar rapidamente uma situação e vou orar por vocês. Eu queria fazer um chamado hoje aqui a vocês que acreditam na palavra de Deus que sai da minha boca. Opa! Para vocês que acreditam que a palavra de Deus sai da minha boca. Então, Valdomiro é um deles, Macedo, e um monte, ali a lista é grande. Eles insistem a dizer que Deus fala pela boca deles. Para quê? Para pedir dinheiro. Eles se auto-intitulam apóstolos, mas eles não vivem a vida que os apóstolos viveram. Eles não querem nem de longe viver a vida que os apóstolos viveram. Daí, tá pedindo lá, olha só, olha de novo, vou voltar mais um pedacinho aqui de novo aqui, ó só. Um chamado hoje aqui a vocês que acreditam na palavra de Deus que sai da minha boca. Quem acredita? O povão, Olha, eu vou ser sincero.
só acredita que esses homens, Deus fala na boca deles só quem não lê a Bíblia. Eles não são profetas. Está escrito, palavras de Jesus, a lei e os profetas duraram até João Batista. De lá para cá, não tem mais. É conversa fiada. Conversa para boi dormir. Eu quero chamar a igreja para trazer uma cartinha domingo para mim e junto colocar uma oferta para a obra, para o pagamento dos funcionários, Ajuda para a obra. Vamos lá, de novo. Vamos recorrer à Bíblia de novo. Perguntaram para Jesus o que era a obra de Deus. Ele falou que a obra de Deus era crer no Pai. E eles, a obra que eles fazem, não tem nada a ver com a obra de Deus. Porque eles levam as pessoas a acreditarem neles. No primeiro trecho, ele falou: quem acredita que Deus fala através da minha boca? Eles não estão preocupados se a pessoa crê em Deus ou não. Eles querem que as pessoas creiam na palavra deles, não no evangelho. Vamos lá, de novo, vamos um pouquinho. dos milhares de funcionários da igreja, mas eu quero a igreja unânime. Os milhares de funcionários da igreja. Mas nisso daí ele está colocando os funcionários da TV, da rádio, está colocando os pastores, está colocando a turma toda ali no meio. Vamos lá. De novo, mais um pouquinho. Ajudar dos milhares de funcionários da igreja, mas eu quero a igreja unânime com uma oferta de R$100. Ui, R$100. Ele quer uma oferta unânime para toda a igreja. Você vai ver o absurdo que ele vai falar agora. Rapaz, olha, no tempo dos apóstolos não tinha isso, Valdomiro. Olha, você é exceção, né? Você é aquele apóstolo exceção. Olha, vão lá de novo no detalhe. Olha só. Pagamento dos funcionários, ajudar dos milhares de funcionários da igreja, mas eu quero a igreja unânime com uma oferta de R$100. Mas tem que ser a igreja inteira. Se for 1 ou 10 ou 20 ou 1000, eu não quero. Ele quer a igreja inteira. Quando ele está falando igreja inteira, não é só ali onde ele está, não. No Brasil inteiro, aonde tem uma filial da Igreja Mundial do Poder de Deus, ele quer que cada fiel traga até o próximo domingo, uma cartinha. Ele vai explicar os detalhes. Com R$100. Olha só. E depois eu vou dar minha opinião final sobre isso. Mas eu tô pior que José. Não, pior que José não tem jeito, porque José foi vendido como escravo. Mas se você acreditar na minha palavra, na profecia que eu vou deixar na sua vida, isso Profeta. não vai representar absolutamente nada para você. A profecia que eu vou deixar na sua vida. Olha o que ele está falando, a profecia. Além de assumir uma condição de apóstolo, que ele não é, ainda está se colocando na posição de profeta. Só se for falso profeta, Valdomiro. Você é um falso profeta. Assim como teu pai na fé, Bispo Edir Macedo, também é falso profeta. Junto com o dízimo, Ui. ou separado dele, não importa. Olha só, junto com o dízimo. Valdomiro, o dízimo era um dos mandamentos da lei. A lei e os profetas duraram até João Batista. Jesus não ensinou dízimo, não pregou dízimo.
A igreja primitiva não vivia de dízimo. Dízimo era da lei de Moisés, era uma obra judaica que foi abolida na carne de Cristo. Está escrito. Agora, como você não acredita no evangelho, você acredita em si mesmo, então não vai. Dízimo não vai, Valdomiro. O dízimo nunca foi para a igreja. No envelope, junto com o dízimo. Eu nunca sugeri que botasse Bispo Mauri, Bispo França, um pedido junto com o dízimo, porque o dízimo a gente não tá dando, tá devolvendo. Olha a mentira. Olha a mentira. Sabe por causa do quê? Lá na Mundial, além do dízimo, tem o dízimo dobrado, que eu nem sei como que fala, e tem o trízimo do Valdomiro. Você já deve ter visto o Valdomiro pedindo trízimo. E ele tá falando que nunca gosta de colocar junto. Isso que ele põe a mais é uma oferta. Não é dízimo. Nunca foi dízimo. Mas vamos lá. Vamos terminar de analisar isso aqui, que é difícil, viu? Bispo Mauri, Bispo França, um pedido junto com o dízimo, porque o dízimo a gente não tá dando, tá devolvendo. Segura aí. Você que tá vendo esse vídeo, se inscreva. Se inscreva e escreva nos comentários o que você acha disso daqui. Desse pedido de dinheiro para ele atender às necessidades dele. E fica até o final desse vídeo que eu vou contar algo que eu escutei de um bispo da Igreja Mundial, um bispo que foi na minha casa, era um conhecido meu, e eu vou contar o que eu escutei da boca dele. Mas a pessoa vai botar junto, porque nós vamos separar e já põe o seu nome bem legível para colocar no livro do dizimista. Eu quero... Não entrega envelope não, igreja. Eu quero unanimidade hoje aqui. Eu quero unanimidade hoje aqui. Eles não estão nem aí com aquelas pessoas que não têm da onde tirar. Eles não estão nem aí. E esse povo tem que aprender, parar de acreditar nesses homens. Deus não vai te atender porque você está fazendo uma barganha com Deus. Isso é uma barganha com Deus. Olha só, mais um pouquinho. Você que está com um aluguel atrasado, você que está desempregado, você que está em aperto, você deve ser o primeiro a tomar posse. Olha só, ele entrando na mente das pessoas. As pessoas vão pegar os R$100 junto com o dízimo dela, vai dar o dinheiro e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, porque não tem respaldo para isso dentro do evangelho. Isso é qualquer coisa que você possa falar. Mas isso não é evangelho. Não é. Qualquer coisa que aconteça, se você praticar isso, não provém de Deus. Você pode ter certeza disso. Porque primeiro Deus vai mudar a sua história, depois ele vai mudar a da igreja. Olha o envelopão lá. Olha o envelopão, ó. Se você acredita nisso, Resgate mundial. resgate mundial. Quem acredita, levanta a mão. Olha o povão. Eu! Povo que está longe do evangelho, está longe de fazer a vontade de Deus. Um povo que está sendo usado, está sendo manipulado para manter um padrão de riqueza desses falsos profetas. Valdomiro tem fazendas milionárias, tem aviões, jatinhos, de mais de 70 milhões de dólares. Não é pouco dinheiro, isso é muito dinheiro. É um luxo desenfreado. Deus não mandou ninguém abrir esses templos. Deus não mandou ninguém botar programa na rádio nem na TV. Deus não mandou assumir compromissos. Vê se ele tira do bolso dele. Agora, a minha conclusão é: Valdomiro é falso profeta. Valdomiro não é apóstolo.
esse título não vale nada. Nada, nada, nada. E um detalhe, eu tenho um conhecido, um amigo, desde a adolescência, ele foi bispo da Igreja Mundial, assumiu igrejas grandes dentro da Mundial, e uma vez ele foi visitar lá a família dele, ele foi em casa. Tava meu pai, a minha esposa, a minha mãe, e ele contou que uma vez ele foi chamado, ele estava lá num domingo de manhã, numa mesa assim, cheio de dinheiro, e ele estava tirando o dinheiro dos envelopes, fazendo aqueles pilha de dinheiro de 50, de 20, de 10, e aquele monte de dinheiro. Ele falou que era muito dinheiro, lá em Santo Amaro isso. E ele foi chamado, uma pessoa chegou lá, um pastor chamou, o apóstolo está te chamando. E ele foi lá. Daí chegou lá, o irmão do apóstolo mandou ele esperar um pouco. E ele ficou ali uns 5 minutos, daí depois falou, não é nada não, pode voltar a fazer o que você estava fazendo. Quando ele voltou na sala de campanha que separa as ofertas, cadê o dinheiro que estava lá? Só ficou lá nota de 20, nota de 10, de 5 e de 1. E na época era nota de 1. E o dinheiro que estava ali, só algumas de 50. E uma pessoa, ele falou, cadê o dinheiro que estava aqui e tudo? Chegou 2 pastores nele e falou, é melhor você ficar de bico calado, senão você vai amanhecer com a boca cheia de formiga. E eu falei para ele, o que você está fazendo lá ainda? Então ele falou que lá os ratos, não é só o Valdomiro não. Os ratos são os pastores do sistema. São pastores desprezíveis. Ele falou que os pastores pegam o dinheiro e colocam dentro, põe na conta deles. Os pastores tudo fazendo pé de meia, pegando do dízimo, das ofertas, do dinheiro do povo. E os pastores tiram a parte deles. Então tá aí mais um vídeo, tá aí mais uma denúncia. Hoje foi contra o Valdomiro Santiago, que na minha opinião não é apóstolo coisa nenhuma. Isso ele autotitulou apóstolo e só segue esses tipos aí quem não lê a Bíblia, quem não aprendeu a ler a Bíblia, quem não usa da Bíblia como base de vida. Ela lê a Bíblia e qualquer coisa que se põe ali é bíblico, é para ela pratica, ela não tá nem aí. Então, fica com Deus, fica em paz, até a próxima, graça e paz.